Bora de vídeo? Vamos bater um papo sobre o mercado cripto hoje, sobre o momento, sobre quais são os triggers de alta, quais são os triggers de baixa, ou seja, os gatilhos que podem acarretar em alta, acarretar em baixa, para poder entender se é um bom momento para comprar, se é um bom momento para vender ou para manter, obviamente, dependendo muito de quem é você no mercado. Enfim, é mais um vídeo extremamente resumido, direto ao ponto, porque aqui eu valorizo muito seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like, você já pode fazer isso no começo do vídeo. Então clica aqui no botão de like, já fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês que fazem isso, que compartilham os vídeos aqui do canal, que interagem. E aproveita, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, esse tipo de conteúdo te interesse, clica aqui para se inscrever, ativa o sino das notificações, marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles com foco em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, vamos lá então, meus amigos. A primeira coisa que eu quero destacar nesse vídeo é que, mais do que em qualquer outro momento do ciclo, Bitcoin está muito diferente de altcoins. E por que eu afirmo isso? Principalmente por conta da presença dos institucionais, ou seja, de grandes empresas comprando, dos ETFs até dos governos. Isso tudo tem ajudado muito a sustentar o Bitcoin, que está bastante saudável nesse momento, que é um momento em que, apesar do Bitcoin apresentar aí mais de 500% de alta desde o início do ciclo, o varejo está fora, ou seja, a grande massa. Isso não é difícil perceber, pelo simples fato de que esse vídeo, por exemplo, vai ter muito menos alcance do que se fosse feito 6 meses atrás ou um ano atrás. Isso serve não só para o meu canal, como para outros canais que abordam o tema. Nós também vemos isso na queda das pesquisas, eu vou te mostrar isso na sequência, e também na mídia. E se o Bitcoin dependesse só do varejo, pode ter certeza que o momento não seria tão positivo para o Bitcoin, mas sim ele está muito mais forte, muito por conta disso, e no relativo contra as altcoins, também por uma soma de outros fatores que eu já vou mencionar quando eu chegar na parte de altcoins aqui no vídeo. Mas sim, o Bitcoin permanece saudável na espera de alguns triggers, como por exemplo, guerra, bolsas, como principalmente a bolsa americana, que está num ponto bem crítico ali, bem próxima da máxima histórica, podendo confirmar ali um topo duplo e recuar, e se isso acontecer, muito provavelmente a gente deva ter quedas mais fortes. Isso vai impactar o Bitcoin. E também a questão da volta do debate das tarifas no começo do mês de julho. Ou seja, o mercado está em compasso de espera, e como eu já falei nesse vídeo aqui, inclusive, algumas semanas atrás, a tendência segue a mesma, de que o Bitcoin vá testando a paciência dos investidores. Aqueles que não são muito experientes, que não estudam, acabam colocando os pés pelas mãos, mas o fato é que o Bitcoin, mesmo que fique lateralizando aí por algumas semanas, recue ali até os 97 mil dólares, permanece saudável. E além disso, tem um outro fator aqui para o Bitcoin, que quando a gente acumula Bitcoin pensando no longo prazo, a gente pode simplesmente adotar uma postura mais passiva, de nas grandes quedas acumular mais Bitcoin, e não necessariamente sair do mercado e vender todo o Bitcoin. Eu, por exemplo, não costumo fazer isso no ciclo. Então sim, se o mercado entra numa euforia extrema, eu tendo a realizar um pouco, vender um pouco do Bitcoin ali naquele momento. Ou seja, o ponto aqui é, mesmo que você compre Bitcoin no topo, se você compra constantemente, e se você acredita no ativo para longo prazo, não tem muito problema nisso, e inclusive você nem precisa se preocupar tanto com o preço, como no caso das altcoins. E falando em altcoins, essas por sua vez estão num momento, como eu falei, bem diferente do Bitcoin. E o primeiro ponto que tem que olhar aqui, que é um ponto crucial, e eu venho repetindo isso já há um bom tempo, é Ethereum contra Bitcoin. Sem um movimento forte, com altíssimo interesse do mercado, nós não vamos ter altcoins andando. Mas David, por que passaria necessariamente por Ethereum? Principalmente pela fase em que nós estamos no mercado, que é uma fase muito mais para o final de um ciclo do próprio Bitcoin e do mercado cripto como um todo, e que pode sim ter uma grande pernada de alta nos próximos meses, mas nesse ciclo especificamente não tem tempo hábil mais do mercado se reorganizar e criar ali uma nova mãe das altcoins, como é o Ethereum hoje. Agora, falando especificamente do Ethereum, como é que ele está nesse momento? Está saudável, não está saudável? Está parecido com o Bitcoin? Como é que ele está se portando resumidamente? Bom, ele vem segurando acima das médias de 50 e de 200. O volume é baixo nesse momento, só que ele segura acima das médias meio que na corda bamba ali, porque ele está muito próximo delas. E se ele chega a perder essas médias, aí fica muito perigoso, porque ele deve carregar para baixo tudo junto com ele, e vale lembrar que outras altcoins, na média, são muito mais voláteis do que Ethereum, ou seja, uma queda de 10% de Ethereum deve levar outras altcoins a 20, 30% de queda. Agora, Solana, ao contrário do que muita gente pensa, está pior do que Ethereum. As médias estão apontando para baixo, tem pouco interesse do mercado, pouco volume, força relativa não está ajudando e tem naturalmente mais risco do que Ethereum. Já o Ripple, a XRP, está melhor do que Solana, vem no movimento lateral dentro de um range de preço, está muito mais perto da base e também das médias, ou seja, assim como Ethereum está na corda bamba, principalmente olhando para as fundamentais médias longas, como a de 200 períodos no diário. E BNB está parecida com o XRP, levemente mais saudável
estável do que Solana e com risco-retorno melhor do que 99% do mercado, porque BNB é muito mais resiliente. E perceba que aqui eu só citei a nata do mercado cripto, ou seja, as maiores criptomoedas do mundo, as maiores altcoins. Quando a gente olha para o retrato geral das altcoins, se percebe que 95% das altcoins, e aqui não tem nenhum exagero, estão em tendência de queda. E além de algo que eu já falo há algum tempo aqui no canal também, que prejudica o mercado de altcoins nesse ciclo, que é a explosão de novas criptomoedas, são milhões de novas criptomoedas criadas semanalmente. E aqui não precisa ser nenhum gênio para chegar a duas conclusões bastante simples. A primeira é que não existe liquidez, não existe dinheiro para fazer com que todas essas criptomoedas, ou a maioria delas, valorize. E a segunda é que esse é um dos principais motivos que tira o varejo, o pequeno investidor, o investidor iniciante do mercado. Por quê? Porque muita gente começa nessas criptomoedas chamadas geminhas, as promissoras e tudo mais, e coloca em boa parte das vezes um capital que não poderia perder nelas. E aí perde, elas caem forte, e essa pessoa na sequência acaba saindo do mercado. Agora, dá uma olhada nessa tela aqui no Google Trends. Eu coloquei aqui os termos de pesquisa Investments, para a gente ter aqui uma ideia do que oscilou a pesquisa, o interesse das pessoas por investimentos, o quanto elas vêm pesquisando ao longo do tempo. E aqui eu estou pegando um recorte dos últimos 12 meses do mundo todo, né, esses termos de pesquisa. O outro termo Bitcoin e o outro termo cripto, com Y mesmo para ser o termo global. Aí quando a gente olha aqui abaixo, eu tenho aqui desde junho de 2024 até junho de 25. Dá uma olhada no que variaram aqui os termos, né? Se a gente pegar desde o início, a gente vai perceber aqui que Investments fica aqui entre 4, 3, 4, tá vendo? Ó, em algum momento vai ficar aqui em 5 e agora nesse momento nós temos aqui ele em 4, sendo que ficou em 5 também, ou seja, é uma variação muito pequena aqui, né? Comparado aos outros termos. Dá pra gente dizer que investimentos aqui segue constante dentro de um range diferente aqui de Bitcoin, por exemplo, que sai aqui de 28 e vai a 100. E quando é que ele vai a 100 aqui? Tá vendo? Nesse momento aqui, ó, a gente tem um aumento e junto de Bitcoin, a gente tem um aumento de interesse por cripto. Aqui em novembro, pegando aqui a primeira semana de novembro, então a gente começa a ter uma subida íngreme. O que aconteceu ali em novembro de 2024? O mercado estava muito interessado. Foi um pós-eleições lá americanas, muita gente falando de criptomoedas, reserva em Bitcoin, altcoins, e aí o mercado varejo começou a se interessar e é por isso que a gente vê esse reflexo nos termos de pesquisa, e isso naturalmente faz com que mais pessoas procurem, mais se fale desses termos, mais a mídia tem incentivo para criar matérias sobre esses temas e mais o varejo compra criptomoedas, ajudando a impulsionar altas de preço. Todo bull market, todo mercado de alta, toda tendência de alta, ela parte desses princípios, mais pessoas procurando e principalmente em altcoins, pela característica, quanto mais gente procurando, quanto mais gente falando, quanto maior for a euforia do mercado, maiores tendem a ser os preços. E foi o que a gente viu aqui, né? Em novembro, os preços bateram máximas, aí a gente teve dezembro também andando muito bem, só que de lá para cá, o mercado vem perdendo força. O próprio termo Bitcoin vem perdendo força, como eu falo, seguiu subindo, só que muito por conta dos institucionais. Esses não precisam de barulho para comprar, eles precisam só de convicção. É um perfil diferente, muito diferente do varejo, que é o que sustenta as altcoins. As altcoins, elas não têm esse princípio de receber fluxo de capital dos institucionais, como é o caso do Bitcoin. E justamente nesse momento nós temos um interesse muito pequeno aqui por cripto, né? A gente pode observar aqui que a última vez que cripto esteve em alta aqui foi em março, e de lá para cá o mercado simplesmente não vem se interessando. Teve um aumento aqui bem pequeno no começo de maio e depois volta a cair aqui as pesquisas. Então fica muito claro aqui pra gente que o varejo tá fora. Então, David, eu acho que já entendi o cenário. Quer dizer então que acabou a alta, não tem mais alt season, não tem mais como ter alta nas altcoins. Na verdade, não exatamente. Nós temos uma tendência de baixa nesse momento. E no mínimo que nós temos é uma pausa, que pode inclusive ser bastante desgastante, vai testar a paciência de muita gente. E o mercado só vira essa tendência com triggers positivos. E o que podem ser esses triggers positivos? Desde algo fora do radar, até, por exemplo, resolução de grandes incertezas do mercado, como, por exemplo, notícias positivas em relação às tarifas, notícias positivas em relação às guerras e a bolsa americana, em especial a bolsa de tecnologia, voltando a fazer novas máximas, voltando a ter ímpeto comprador e dessa maneira puxando novamente ativos de risco, e aí naturalmente vem mais grana para altcoins, para o mercado cripto. Então, apesar das quedas nas altcoins, muitas delas aqui testando suportes importantes, é um bom momento para comprar? Eu diria que principalmente falando das altcoins menores, não é um bom momento. Mesmo que com a possibilidade desses triggers que eu falei e delas poderem subir muito, mesmo que elas possam subir muito daqui para frente, mas tem um risco maior
maior nesse momento. E se tem um risco maior, você não pode ignorar, você precisa agir de acordo. Ou seja, aqui depende muito do seu perfil, se você tem um perfil mais moderado ou se você tem um perfil mais arrojado. Se você não é tão arrojado, o ideal é reduzir o risco, inclusive. Agora, se você é bastante arrojado, se a volatilidade não te incomoda e se você é propenso a assumir riscos maiores, estuda bastante o mercado e não se incomoda com isso, aí você, inclusive, muito provavelmente já sabe, mas o ideal é, além de manter as posições, ir fazendo caixa, porque caixa também diminui risco e pode ajudar a fazer boas compras em momentos melhores, ou seja, com uma diminuição de risco. Eu, por exemplo, abrindo completamente o jogo aqui para vocês, tenho nesse momento 73% Bitcoin, 27% da carteira altcoins, e isso, diga-se de passagem, eu tô falando da carteira cripto, eu tenho vários outros ativos, várias outras classes de investimento, e dentro dessa fatia de altcoins eu tenho um bom caixa em USDC e a maior parte da minha carteira de altcoins está concentrada em altcoins mais robustas. Ou seja, olhando pelo lado do risco, mesmo que o mercado de altcoins despenque 50%, isso não vai machucar o meu patrimônio e eu topo esse risco. Agora, eu deixo essa pergunta para você fazer para você mesmo. Você topa esse tipo de risco ou não? E é isso justamente que deve definir em altcoins maiores e em altcoins menores. E para finalizar, pessoal, eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que têm comprado criptomoedas, por exemplo, lá no Binance Alpha, criptomoedas muito pequenas que tem muita gente falando, que valorizaram não sei quanto em 2 ou 3 dias. E o meu conselho mais sincero para você é, nesse momento de mercado, principalmente, parem de comprar qualquer coisa. Não é hora de inventar moda nem de ficar brincando com patrimônio. Como eu falei, repito, 95% das altcoins está em tendência de queda. Você não vai acertar o olho do mosquito. Então, calma, tem momento pra gente ser mais ofensivo, jogar mais no ataque, tem momento pra gente ser mais defensivo. Esse é o momento da gente jogar um pouquinho na defesa. Aproveitando, como sempre, eu deixo o nosso link bonificado para abertura de conta lá na Binance. Caso você ainda não tenha conta lá, abre pelo nosso link, ele dá 10% de cashback vitalício, mais $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você lá no aplicativo depois que você abre a conta. Só lembrando, para você ativar esses bônus, você precisa abrir a conta até o final pelo link. Tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Dito isso e mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.